Olá, bem-vindos à nossa apresentação. Eu sou a Larissa e esses são Stephanie e Guilherme. Juntos vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso do Centro Universitário Facens sobre o projeto e confecção de uma router CNC construída com recursos do FabLab. Para isso, contamos com o auxílio dos orientadores, professor mestre Hélio Guerrini Filho e professor mestre Rafael Rodrigues da Paz. Buscamos com esse trabalho adquirir ampla experiência na área de projetos e desenvolvimento de máquinas CNC, além de colocar em prática os conhecimentos vistos durante o curso de engenharia, como estudo de materiais, cálculos de usinagem, softwares de modelagem 3D e simulação FEA, e aprofundar os estudos de engenharia mecânica e elétrica. O objetivo desse trabalho é construir uma fresadora router CNC que atenda os seguintes requisitos: seja possível a sua fabricação utilizando recursos disponíveis em FabLabs, seja capaz de usinar madeiras, polímeros e alumínio com qualidade e baixo custo de fabricação. Você sabe o que é uma router CNC? Router é um termo em inglês usado para se referir a tupias convencionais. O termo CNC significa comando numérico computadorizado e é uma evolução do comando numérico. As routers CNC são equipamentos de usinagem capazes de trabalhar com os mais diversos tipos de materiais. A router fabricada nesse TCC é para metais moles, mas existem routers para todo tipo de material. Por isso, essas máquinas foram abraçadas principalmente pelo público maker, empreendedores, profissionais de comunicação visual, marcenarias, joalherias e várias outras. A vantagem em utilizar uma máquina CNC é a sua elevada capacidade de produção, repetibilidade e flexibilidade, permitindo criar diversos tipos de produtos em uma única máquina. As máquinas comandadas numericamente ganharam impulso na Segunda Guerra Mundial diante da necessidade crescente de produção de tanques, aviões e equipamento bélico. Com isso, podemos considerar a CNC como um alicerce da nossa base tecnológica e precursor do sistema de produção. Basicamente, o código G, do inglês G-Code, é uma linguagem de programação utilizada para enviar comandos para a máquina CNC. O código G é composto por um conjunto de códigos formados por letras e algarismos, onde existem diversos comandos destinados a operações básicas da máquina, como movimentação, sistema de coordenadas, compensação de ferramentas, entre outros. Os códigos G podem ser feitos à mão, mas devido a complexidades geométricas, é comum a utilização de softwares CAD e CAM. CAD significa desenho assistido por computador e sistemas CAD refere-se aos softwares utilizados para a criação dos desenhos. O sistema CAM significa manufatura assistida por computador e refere-se a sistemas que geram o código para a manufatura das peças a partir de desenhos CAD. Idealização do projeto. As routers CNC têm requisitos técnicos a serem atendidos em sua construção, que dependem da aplicação da máquina. Dessa forma, o primeiro passo foi definir a aplicação e suas características técnicas. As dimensões totais da máquina são 1,40 de largura por 1,87 de comprimento e cerca de 90 cm de altura. Essa escolha baseou-se nas dimensões comerciais de chapas de madeira, a fim de facilitar a aplicação do equipamento e garantir o melhor aproveitamento da área útil da mesa para realizar a usinagem. O volume efetivo de trabalho é 1 metro por 1,55 e 15 cm de altura. A máquina conta com 3 deslocamentos lineares, X, Y e Z, como visto na figura. Ela deve ter rigidez estrutural para usinar os materiais apresentados na tabela. Deve ser possível a fabricação dentro de FabLabs e o projeto deve ser de baixo custo de fabricação. A configuração estrutural escolhida foi manter a mesa de trabalho estática e o porte o conjunto responsável por percorrer o eixo Y. É comum encontrar projetos, principalmente impressoras 3D, onde a mesa é o elemento responsável por movimentações em X, Y e Z. Para esse projeto, essa opção foi descartada, já que a máquina necessitaria do dobro da largura e comprimento para movimentar a mesa e aproveitar toda a área de trabalho. O conjunto da mesa também tem um peso considerável com relação ao peso total do equipamento, o que poderia prejudicar a precisão de usinagem com a força de inércia gerada na movimentação. Para um projeto desse porte, é fundamental criar os modelos 3D e desenhos 2D. Para isso, utilizamos o software SolidWorks. A ferramenta Abaqus permitiu simular as deformações geradas quando aplicados os esforços de usinagem. Através desses recursos, pudemos desenvolver um equipamento com agradável design e acabamento, compondo um projeto visualmente interessante. O equipamento é composto basicamente por perfis estruturais. A estrutura foi composta inteiramente por esses perfis de alumínio, a mesa retangular com as vigas transversais e o pórtico composto por 2 perfis de alumínio unidos. Os perfis são unidos utilizando as peças de liga de alumínio usinadas no FabLab. Chapas em ligas de alumínio fabricadas pelo grupo unem esses perfis, fixam toda a estrutura à base de madeira e compõem o conjunto do eixo árvore.
Com base nos parâmetros do projeto mecânico, como a massa a ser deslocada, materiais a serem usinados e limitações de construção, pôde-se iniciar o projeto do sistema elétrico e, posteriormente, a escolha dos componentes. O projeto elétrico foi elaborado no software QElectrotech e passou por algumas revisões ao longo do desenvolvimento da máquina para se adequar aos componentes escolhidos. Levando em conta as pesquisas de mercado e com a ajuda da matriz de tomada de decisão, foi possível definir os modelos de motores e eixo árvore. No eixo Y, que move o pórtico, e o eixo Z, foram utilizados dois motores de 30 kgf. Para os eixos X e Z, foram utilizados motores de 20 kgf, um para cada eixo. Tendo em mente os materiais a serem usinados, foi escolhido um motor para o eixo árvore da Tecmaf, com 3 cavalos de potência e 18.000 RPM. A fim de garantir uma operação mais segura, foi utilizado um sistema de transmissão composto, onde uma correia com 2 polias transferem a rotação do motor de passo ao fuso. Para controle do motor trifásico do eixo árvore, foi escolhido o inversor de frequência FCW300 da WEG. Com ele, podemos fazer o controle de vários parâmetros, como rampas de aceleração, controle de velocidade e acionamento via software Mach 3. Para os motores de passo, o controle escolhido foi o bipolar em paralelo. Então, o módulo DM5645 foi escolhido para essa tarefa. Ele possui entradas isoladas e possibilidade de fazer o controle de micropassos em até 128 partes. O software de controle escolhido foi o Mach 3, devido à sua compatibilidade e vasto material de apoio disponível. Ele é muito utilizado no meio maker e possui possibilidade de personalização de telas, se adequando às necessidades de cada máquina e usuário. Em seguida, foi definido o uso da placa Ethernet Smooth Stepper para fazer a ponte entre computador e os módulos de controle, definindo também o protocolo de comunicação Ethernet. Como o Mach 3 e a placa trabalham com o acionamento do eixo árvore de forma digital e o inversor de frequência utiliza controle analógico, faz-se necessário o uso de um conversor digital analógico. Como o controle da máquina não requer um grande poder de processamento, optamos por um mini computador da Intel para hospedar o Mach 3, e ele conta com porta Ethernet para a comunicação com a placa. A máquina ainda conta com um sistema de referenciamento e proteção contra colisão. Para esse sistema, foram utilizados 3 sensores indutivos, um para cada eixo, e dessa forma, através do Mach 3, podemos definir os limites de movimentação dos eixos da máquina. Após definir os dispositivos de controle e potência, foram escolhidos os dispositivos de acionamento e proteção, como as botoeiras, sinaleiros, contadores, relés, temporizador e disjuntor geral. Foi instalado também um botão de emergência para a parada imediata. A estratégia de montagem adotada foi fabricar de fora para dentro, ou seja, começamos pela estrutura mecânica, base, mesa e pórtico, depois os dispositivos eletrônicos, ligações e painel elétrico e dispositivos de segurança. Primeiro foi fabricado à base de madeira com caibros de pinos cortados e acabados. Para a montagem da mesa e pórtico foram usinadas as peças em alumínio, abertas as roscas nos perfis de alumínio e montadas as partes. A mesa foi fixada na base de madeira e, em seguida, o pórtico e os elementos de transmissão foram adicionados nos eixos X e Y, fusos de esferas, castanhas, mancais, patins, guias lineares e motores de passo. O pórtico foi montado inicialmente em cima da bancada. O suporte do conjunto do eixo árvore foi adicionado ao pórtico e, em seguida, todo o conjunto foi encaixado na mesa da máquina. Por último, foi fixado o eixo árvore ao conjunto. O tempo total para a usinagem das peças em alumínio foi de aproximadamente 17 horas e o processo foi dividido em 3 dias. Todo o processo foi realizado dentro do FabLab da Facens. A montagem da mecatrônica foi feita a partir do projeto elétrico do painel e conforme a chegada das peças. A montagem do painel se iniciou a partir dos componentes de potência, como o inversor de frequência, dispositivos de acionamento e a fonte de alimentação. Por último, foi feita a instalação da placa Smooth Stepper e mini computador, seguindo a configuração do software Mach 3. No software foram configurados parâmetros como portas de saída dos motores, velocidade e calibração de medidas. Após a configuração das portas da placa de controle, foi feita a parametrização do inversor de frequência e a configuração para acionamento via porta analógica. Foram feitos testes de movimentação, controle de velocidade com o motor do eixo árvore e testes de execução de código gerado em software CAM. Cerca de 35% do custo geral da máquina foi destinado a dispositivos elétricos. Para cálculo de esforços de fresamento,
Foi considerada uma situação de trabalho crítica, onde é usinada a liga de alumínio 7075 com a fresa de diâmetro de 10 mm, tamanho máximo que a pinça do eixo árvore comporta. No quadro abaixo estão presentes os dados de entrada para a realização desses cálculos. Propriedades da liga de alumínio, parâmetros da ferramenta do eixo árvore estão apresentados. Esse desenvolvimento visa avaliar se o eixo árvore escolhido é capaz de realizar esse tipo de trabalho. Com base nas bibliografias de Diniz Marcondes e Lemos na obra Tecnologia dos Materiais e no catálogo Sandvik, chegamos aos seguintes resultados. Potência de corte igual a 1,38 kW e potência do eixo árvore igual a 1,84 kW. Com esse resultado, pode-se concluir que o eixo árvore escolhido, que tem 2,2 kW de potência, é capaz de realizar a operação extrema sugerida. Para determinar a demanda média de potência para usinagem, forças axiais e de flexão e o torque do processo, foi utilizada a ferramenta Machining Power. Essa ferramenta robusta considera os fatores de correção necessários e fornece dados relevantes para esse projeto. Com os parâmetros utilizados, pode-se analisar que a demanda média de potência é bem inferior ao encontrado através dos cálculos e o pico da potência do motor não excede a potência do eixo árvore escolhido. Como verificação estrutural do projeto, foram feitas análises de elementos finitos via software de simulação Abacus. Para isso, foram definidos os pontos de aplicação dos carregamentos e as condições de contorno do conjunto do pórtico. Foram consideradas duas situações de esforços para análise, esforço de furação e esforço de usinagem frontal. Ambos os testes foram positivos, apresentando deformações nodais mínimas e sem prejuízos ao processo de usinagem. Vale ressaltar que das duas simulações realizadas, a usinagem frontal foi o que mais exigiu do equipamento, e o fator de segurança encontrado com base na tensão máxima de von Mises é 1,23 vezes menor que o limite de tensão máxima do material. Assim, podemos concluir que o equipamento suporta essa condição de trabalho crítica e atende ao objetivo estabelecido no início desse projeto. Obrigada pela sua atenção, espero que tenham gostado do nosso projeto e até a próxima!